Fala, pessoal. Vamos agora para o modelo de viabilidade estática, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Pronto, já está com o laser. Bom, o objetivo de se fazer uma viabilidade estática é entender a atratividade do teu projeto. Se o seu projeto é interessante, ele está deixando uma margem de lucratividade boa, levando em consideração as peculiaridades do projeto, o terreno, a incorporação, a permuta, a estimativa do custo de construção. Ele dá uma margem interessante? Pois é. Em nenhum momento eu posso acreditar que a viabilidade estática é a viabilidade que baliza o go-no-go do projeto. É a viabilidade que permite empreender ou não, de forma alguma. A viabilidade estática é tão somente para nós entendermos se vale a pena ou não nós aprofundarmos o estudo. Repito, se vale a pena ou não nós aprofundarmos esse estudo. Pô, será que vale a pena amarrar essa área, comprar essa área e tudo mais? Pois é, aqui a gente começa a entender a relevância do uso dos recursos. Qual o percentual, por exemplo, do custo de obra em relação ao valor geral de venda? A gente sabe que na incorporação vertical de casas, uma relação de custo de construção próximo de 60% do VGV, você vai começar a estar encrencado. Você vai ter uma grande chance de ter prejuízo. Porque você tem uma série de outros custos aí dentro. E quando você bota isso na linha do tempo, a situação fica ainda mais complicada. Então, a gente precisa entender a eficiência da utilização dos nossos recursos. Ou seja, a incorporação do terreno, o custo de construção. Aqui é o momento que vai te sinalizar se vale a pena seguir em frente e analisar ele pelo viés dinâmico, ou seja, pelo viés de fluxo de caixa. Gente, por que eu digo isso? Quando a gente faz a boa e velha conta de padaria, que é a viabilidade estática, a gente está considerando que ela corre toda em um tempo só. Eu estou dizendo que eu tenho isso de venda, isso de custo e isso de lucro. Ou seja, eu estou considerando que tudo está acontecendo no mesmo tempo. As receitas, os custos e o lucro. E a gente sabe que não é assim. A gente precisa entender as peculiaridades do nosso projeto, levando em consideração a projeção desse projeto na linha do tempo. Por quê? Porque nós iremos visualizar o impacto, por exemplo, da estimativa da velocidade de venda. A gente vai ver o impacto dos descasamentos de fluxo de caixa. Ora, eu posso ter uma projeção de venda lenta em função da intenção de compra que está de médio e longo prazo, e eu tenho uma curva de obra que eu não posso suavizar ela tanto. Quando você pega uma curva de obra e você tenta dar um tempo, uma suavização nessa curva, ou seja, prolongar o seu tempo de construção, você perde a alavancagem de venda e você começa a dar uma desconfiança naquelas pessoas que te compraram na planta que não estão vendo o projeto andar, evoluir. Isso faz com que o cara fique inadimplente, às vezes desista do projeto, cria uma instabilidade com relação à confiança do projeto, o que não é legal. Então, a estática, ela serve para a gente trabalhar a eficiência da utilização dos recursos. Caramba, aqui, levando em consideração o VGV, as unidades possíveis de vendas, se for lote, a quantidade de lotes possíveis de serem vendidos, levando em consideração tudo aquilo que a gente viu nos 10 passos, entendendo a vocação daquela região, daquela área, o que vai sinalizar para a gente se o produto pode ser de A, de B ou de classe C. E a partir desse momento a gente começa a ter uma dimensão, uma estimativa do valor de venda, consequentemente das peculiaridades de custo, que isso a gente já vai ter com o estudo de massa, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas com o estudo de massa, a gente, na empreendimentos verticais, a gente já consegue estimar custo. Concorda? Pois é. Um estudo de massa, onde a gente tem a pontuação daquilo que é potencial construtivo de área privativa, potencial construtivo de área comum, a gente já vai conseguindo entender padronizações de custo, porque a gente tem referências. Já em loteamento não dá para a gente chegar nesse ponto. Por quê? Porque loteamento tem as suas particularidades. Cada legislação, cada município vai propor uma contrapartida que pode ser diferente dos outros municípios. Então, a gente não tem uma uniformidade. E aí vai depender das exigências legais municipais, vai depender das exigências ambientais, da topografia do teu terreno, ou seja, de uma série de coisas. Já eu abordo isso. Mas para fazer a viabilidade estática, eu vou precisar entender no loteamento o potencial líquido loteável, que aí a gente só vai conseguir isso por 30, 60 dias. Já tem sistemas hoje que faz isso bem rápido, tá? Tem sistemas hoje que já faz uma análise da melhor configuração de desenho e aproveitamento líquido de lote. Depois você dá uma pesquisada em Urbia, U-R-B de bola I-A, que é um sistema que os caras trabalham com inteligência artificial, começam a fazer milhares de simulações com base nas especificações do plano diretor do município. Ele vai te dizendo a melhor configuração daquilo que tem que ser deixado como área verde e aquilo que pode ser aproveitado com relação ao potencial líquido de lote. Por que eu estou falando isso?
tanto em loteamento quanto em empreendimentos verticais, a gente precisa entender aquilo que pode ser feito, ainda que seja por uma estimativa. E isso vai permitir a gente fazer aqui a nossa continha de padaria. E nessa continha de padaria, a gente vai entender, interessante, está me deixando uma margem legal. Eu vou aprofundar. Vamos entender agora o fluxo de caixa do projeto. Vamos entender como é essa viabilidade estática dentro da linha do tempo. Basicamente, os indicadores de viabilidade estática, eles vão sempre dar para você a eficiência de uso de recursos. Exemplo, lucro líquido dividido pelo valor de venda, terreno, ou seja, o peso do terreno no valor de venda, margem de lucratividade, custo de construção ou de infraestrutura sobre o VGV, lucro líquido sobre a venda. Aqui é mais para a área de incorporações verticais ou casas, área privativa sobre área total, área privativa sobre área equivalente, já a gente vai falar sobre isso. Eu posso também saber o custo total por unidade, pegar todos os custos, dividir pelas unidades, em loteamento ou na incorporação, né? E aí a gente consegue visualizar o quê? A eficiência dos recursos, sobretudo as margens do projeto, a margem por unidade, a margem de liquidez do projeto no final do projeto, ou seja, estático, né? A gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui eu faço questão de pontuar. A gente não usa viabilidade, novamente eu repito, mas agora eu vou pontuar exatamente no momento da originação do negócio. A viabilidade estática só deve ser feita para que você entenda se é interessante ou não. Ou seja, para que você vá para o segundo passo, que é aprofundar os seus estudos. Nem sequer utilize a viabilidade estática para você comprar o terreno. Por quê? Porque você vai precisar entender no modelo dinâmico, ou seja, nas projeções do fluxo de caixa, qual o impacto da compra do terreno. Seja ela compra financeira, seja ela através de permuta, você vai precisar entender isso. Porque se você permuta unidades, são valores que você deixa de receber, e você vai ter a obrigação de construir. Se é participação financeira, é lucro, é dinheiro que deixa de entrar na tua conta. Se você vai pagar em dinheiro, é desembolso. Então, tudo isso precisa ser testado, levando em consideração todas as integrações no fluxo de caixa. Integrações de receita, de custo e de despesa, para a gente visualizar a projeção dos descasamentos de caixa. Consequentemente, ele vai nos dar capital de giro, que é a exposição de caixa, vai dizer quando o dinheiro volta, ou seja, vai visualizar o impacto, sobretudo, o nível de capital de giro que eu vou ter que aportar. Se eu tiver que comprar o terreno, é possível que no início, no curto prazo, eu tenha que aportar mais dinheiro. Eu não estou discutindo aqui relevância de retorno. Lá na frente a gente vai discutir isso. Mas o empreendedor precisa, para ele tomar a decisão de compra do terreno ou empreender, o ideal é o quê? Faça viabilidade dinâmica. Na viabilidade dinâmica, você vai conseguir visualizar os impactos do teu fluxo de caixa, do teu negócio, levando em consideração tudo aquilo que a gente viu lá na dinâmica dos 10 passos e aqui na estruturação dos custos. Ou seja, a gente vai conseguir visualizar e entender o comportamento do nosso projeto numa determinada cidade, levando em consideração a intenção de compra da população local, ou seja, daqueles que vão me comprar, e aí a gente vai conseguir entender se tem ou não perna. Aqui eu não consigo entender se eu tenho perna. Aqui eu consigo entender se o projeto é interessante. Perna, eu só vou conseguir visualizar agora, na viabilidade dinâmica.